Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia em parceria com o Estúdio Rhino para falar sobre Jon Bone Jones, o campeão peso pesado do UFC, uma lenda dentro da organização que provavelmente fará sua luta de despedida agora no UFC 309 em Nova York, dia 16 de novembro, uma luta que vale o cinturão da divisão contra Stipe Miocic e tem uma forte especulação e partiu inclusive do próprio Jon Jones a informação de que ele deve se despedir após essa luta. Entretanto, ele colocou aí um asterisco, vamos dizer assim, nessa possibilidade de dar mais um passo, fazer mais uma luta, e essa luta seria contra um dos caras mais populares e mais brutais da atualidade. Vamos falar sobre isso, vamos falar exatamente as palavras ditas pelo Jon Jones aqui nesse vídeo. Então já convido a todos a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações e deixar o like para dar aquela moral aqui pro MMA na Veia. Bom, tem um cara que tá correndo por fora aí, tá de olho nessa luta entre Jon Jones e Stipe Miocic, porque vale o cinturão linear da divisão peso pesado. Tudo leva a crer que após essa luta, Jon Jones irá se aposentar, provavelmente Stipe Miocic também irá se aposentar, mas tem um cara aí que está provocando, que está tentando cavar esse duelo aí, além da mídia especializada que fala muito, o Jon Jones deveria fazer mais uma luta para defender o título contra o cara que é hoje detentor do cinturão interino da divisão peso pesado, que é o Tom Aspinall, né? O atleta inglês já vem aí fazendo algumas defesas desse cinturão interino e ele quer esperar a luta entre Jon Jones e Stipe Miocic para desafiar o vencedor desse duelo. O Jon Jones entra como franco favorito, então Tom Aspinall não vê a hora de ter uma oportunidade de lutar contra Jon Jones. Porém, o Jon Jones já deixou muito claro, não tem o menor interesse em fazer uma luta contra Tom Aspinall. Ele acha que o Tom Aspinall ainda não se provou o suficiente para ter uma oportunidade de lutar pelo cinturão linear contra o próprio Jon Jones. Porém, Jon Jones abriu uma possibilidade, caso ele de fato ainda decida não se aposentar após o UFC 309. E essa possibilidade seria lutar na divisão dos meio pesados, onde ele é uma lenda, um dos caras mais, certamente o cara mais espetacular que já lutou nessa divisão, o maior nome da história dos meio pesados do UFC. Jon Jones cogitou uma possibilidade e eu vou ler exatamente o que ele falou para vocês. Ele disse o seguinte: se houvesse uma luta de um cara que ainda não está no plantel do UFC, que valeria a pena financeiramente, mas também pelo legado, seria Alex Pereira, disse Jon Jones. E ele completou: Alex Pereira e eu, nós dois temos 37 anos. Agora eu estou com cerca de 235 libras, que bate mais ou menos 105 quilos. Eu sou um peso meio pesado incrivelmente. Eu acho que Pereira também anda por aí, na faixa dos 240 libras. Quer dizer, os dois, segundo o Jon Jones, estão mais ou menos no mesmo peso. E não seria um grande sacrifício. A gente sabe que o Alex Pereira sempre bate ali tranquilamente os seus 93 quilos. E o Jon Jones está dando a entender que provavelmente, inclusive, nesse momento deve estar até mais leve que o Alex Poitin. E que ele também teria condições de bater os 93 quilos, que é o limite da divisão dos meio pesados. E aí ele completa: acho que essa luta contribuiria muito mais para o meu legado do que um jovem que é legal hoje e talvez amanhã vá embora, se referindo ao Tom Aspinall. Então, a gente vê aqui claramente que o Jon Jones ainda deixa uma margem como uma possibilidade de fazer mais uma luta. E essa luta não seria na divisão dos pesos pesados. Ele não defenderia mais o cinturão dos pesos pesados. Talvez ele deixasse ali o octógono como campeão peso pesado e para, vamos dizer assim, fazer uma luta, uma mega luta de despedida, uma luta contra um cara extremamente popular que está com o hype lá em cima, que é Alex Poitin. Ele abriria essa exceção e lutaria contra Alex Poitin. É bom lembrar, os dois
tem respeito mútuo, né? Os dois já se encontraram algumas vezes, já conversaram. O Jon Jones já falou aí sobre o respeito que ele tem e pela admiração que ele tem pelo Jon Jones, assim como o Poatan já falou o mesmo em relação ao Jon Jones, diz que adoraria ter uma oportunidade de subir ao ringue, dividir o ringue com o Cage, com o Jon Jones. Então parece que o Jon Jones ainda dá uma pequena possibilidade, uma pequena margem aí, após a luta contra Stipe Miocic, de descer para o meio pesado e enfrentar o campeão Alex Poatan. Vamos saber disso logo após o UFC 309, que é sem ser nesse final de semana, no próximo 16 de novembro. Talvez a partir daí a gente saiba alguma coisa se de fato isso pode ou não se concretizar, mas que seria um sonho do Dana White, certamente seria. Fico por aqui, tamo junto, os...